Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos abordar duas funções do Excel para você trabalhar com datas, principalmente calcular número de meses entre duas datas. E no final nós vamos mostrar 3 casos práticos dessas funcionalidades. E se você trabalha no departamento financeiro e está precisando de planilha de cálculo de cheque especial, conta garantida, financiamentos e investimentos, visite minha loja de planilhas, Planilhas to Go, que lá você encontra as melhores planilhas financeiras prontinhas para você utilizar. E essas planilhas são desenvolvidas utilizando os mesmos critérios utilizados pelos bancos. Aguarde sua visita. Então, a primeira função que nós vamos mostrar aqui agora é a função fração ano. A função fração ano, ela trabalha com 3 parâmetros: a data inicial, a data final e a base. E a base vai ser a base 0 até a base 4. São 5 possibilidades. A base 0 é 30/360, Estados Unidos da América. O 30 é o número de dias do mês e 360 é o número de dias do ano. A base 1 trabalha com real, ou seja, o número de dias reais de cada mês e o número de dias real de cada ano. Existe a diferença de ano normal e ano bissexto. A base 2 vai ser real para mês e 360 para ano. A base 3 vai ser real para mês e 365 para ano. E a base 4 vai ser 30/360, similar à base 0, ok? Então aqui eu já coloquei algumas datas previamente, né? E nota o seguinte, que essa data aqui do dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 1º de janeiro de 2025, tem 12 meses nessa data. Então, esse é o padrão 0, eu coloquei aqui para facilitar a demonstração da fórmula, né? Padrão 0, padrão 1, padrão 2, 3 e 4. Ou seja, a base, né? Base 0, base 1, base 2, base 3 e base 4. Então, na primeira fórmula aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, ó, a fórmula fração, já aparece para mim aqui, ó, fração ano. Eu vou colocar a data inicial, ponto e vírgula, clico aqui na data final, ponto e vírgula, e vou escolher o 0 aqui, que vai ser a base. Vou fechar lá o parênteses e vou dar um Enter. Então, significa que nesse período aqui, ó, existe um ano, decorreu um ano. Se eu quiser saber a quantidade de meses, eu multiplico por 12. E aí eu vou achar o quê? 12 meses. Aqui nessa segunda opção eu utilizei aqui a base 1 e deu aqui o mesmo resultado, ok? 12 meses e aqui deu 12. Por quê? Aqui eu coloquei exatamente 12 meses, então como está um número redondo, deu igual. Vamos passar para a próxima aqui, onde nós usamos agora aqui, olha, a base 2. A base 2 é o real 360. Aqui já deu um pouco diferente, ó. Deu 1 ano, 0,0167. Se eu multiplicar por 12 para saber a quantidade de meses, eu tenho aqui 12 meses, 2, ou 20, né? Significa o quê? 12 meses e 20% de mais um mês, ok? Agora, seguindo aqui, ó, utilizando a base 3, eu achei também um pouquinho diferente. A base 3 é o real / 365, ele deu 1 ano, 0027. Se eu multiplicar por 12 para saber a quantidade de meses, deu aqui 12 meses e uns quebrados. No último caso aqui, eu coloquei um prazo mais elástico, de aproximadamente aqui 25 meses, né? 2 anos e 1 mês. Então, pelo padrão europeu, utilizei aqui a base 4, que é 30/360,
deu 2 anos, 12,22. Se eu multiplicar por 12 para saber a quantidade de meses, eu achei aqui 25 meses, 46 aproximadamente, correto? Essa aqui, então, foi a função fração ano. Agora vamos fazer de forma mais resumidamente a função data_diff. Essa função data_diff é uma função que pede também aqui, olha, a data inicial, a data final e um parâmetro, ok? Só que aqui os parâmetros são diferentes. Os parâmetros aqui são o y, entre aspas, para ano, o ym para meses depois de anos, ou seja, vai desconsiderar o ano e vai dar só os meses depois de uma determinada quantidade de anos. O YD vai ser dias depois de anos, ou seja, vai se considerar o ano e vai falar só quantos dias decorreu depois de uma certa quantidade de anos. O padrão M vai me dar a quantidade de meses, que é uma forma de a gente calcular o número de meses exatos, completos, decorridos entre duas datas. E por último aqui o padrão D, que vai me dar a quantidade total de dias decorridos entre duas datas. Então eu peguei aqui esse último exemplo aqui, dessa data aqui do dia 1 de janeiro de 2024 até o dia 15 de fevereiro de 2026, para fazer o cálculo aqui do data_diff, ok? Então veja bem, aqui eu coloquei, olha, data_diff, peguei a data inicial, a data final e coloquei aqui o padrão Y. O que ela me deu? Ela me deu 2 anos. Embora tenha mais de 2 anos, ela me dá só o número de anos completos, ok? Se tiver 2 anos e 5 meses, ela vai me retornar 2. Se tiver 2 anos e 3 meses, ela vai me retornar só 2. Então é ideal também para você calcular a idade. Um exemplo prático, tá? Agora, a mesma função data_diff, pegando aqui a data inicial, a data final, e o parâmetro que eu peguei aqui foi meses depois de anos, ela me falou o seguinte, que depois de decorrido X anos, tem um mês de sobra, ok? Essa é como a função trabalha. Agora, no outro exemplo aqui, que eu peguei aqui, ó, a data_diff, a data inicial, data final e o padrão YD, que são dias depois de anos, ela está me falando que depois de transcorridos uma certa quantidade de anos, está sobrando lá 45 dias. Então me dá só o resto, só os 45 dias. Ela não me retorna aqui, nesse caso, a quantidade de anos que se passaram. Passaram 2 anos e 45 dias. Mas ela me retorna aqui só a quantidade de dias que passou depois de 2 anos. Já quando eu uso o parâmetro M de mês, então eu pego a data inicial, a data final e o parâmetro M, ela me fala que nesse período aqui tem 25 meses completos. Embora eu sei aqui que tem 15 dias a mais, mas como não completou aqui o 26º mês, ela me dá só o número de dias de meses completos, ou seja, mês cheio, 25 dias, 25 meses, ok? Então, nesse período aqui, entre o dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 15 de fevereiro de 2026, eu tenho exatamente 25 meses completos. E por último, quando eu uso o parâmetro D, eu pego a data inicial e a data final, ela me dá aqui quantos dias que foram decorridos nesse intervalo entre essas duas datas. Então usamos aqui o parâmetro Y, o YM, o YD, o M e o D para calcular esses valores que estão aqui, ó, 2 anos, aqui um mês, como já tinha 2 anos, eu completei aqui 2 anos e 1 mês, aqui 2 anos e 45 dias, porque eu peguei a referência da anterior, né, 2 anos e 45 dias, aqui 25 meses completados, e mais um quebrado ali que não completou, então ela me dá só o que completou, e por último aqui o número de dias entre duas datas.
Então agora vamos passar aqui para alguns exemplos práticos onde eu posso usar uma dessas funcionalidades. Então aqui eu deixei já preparado o uso da função fração ano, que foi a primeira que a gente viu aqui nesse vídeo. Então eu tenho a data inicial, a data final, eu tenho uma meta que eu tenho que cumprir anual de 360 mil, eu tenho aqui quanto que eu já cumpri, né, de meta de venda, por exemplo, até a data atual, né? E então eu tenho aqui que o realizado foi de 22%. Eu peguei aqui o realizado e dividi pela meta e achei que eu consegui bater aqui 22% da meta até agora, né? Nesse período aqui. Aqui eu vou calcular o avanço. O que é o avanço? O avanço vai ser quantos por cento do tempo que já foi decorrido. Então eu bati aqui 22% da meta até agora, só que o ano já avançou 25% do ano já foi embora, do dia 1 de janeiro de 2025 até 1 de abril de 2025, já avançou 25% do ano. Então a minha meta aqui, ó, eu estou atrasado no meu realizado aqui, ó, eu teria que estar pelo menos 25% aqui também, para estar igual ao avanço, ok? Então eu estou atrasado, a minha meta está atrasada. Como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei a função fração ano, coloquei a data inicial, a data final e a base eu usei 0. E depois que eu fiz isso aqui, eu formatei como porcentagem, correto? Como a fração ano ela me dá uma fração do ano, meio ano, né? 70% do ano. Quando eu transformo isso aqui, ó, se eu transformar aqui em número, vai dar 0,25, que é a fração. Quando eu passo para a porcentagem, ela me dá qual que é a porcentagem que eu atingi do ano até agora. Posso também aumentar o número de casas decimais aqui, se eu quiser, tá? Então, esse aqui foi o exemplo da função fração ano numa campanha de vendas. No cálculo da idade, eu tenho aqui a data de nascimento e tenho aqui a data atual, correto? Eu quero saber qual que é a idade. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou pegar a data de nascimento, que é 4 de fevereiro de 92, a data do dia atual, que seria o dia 25 de abril de 2025, e fazer aqui a fração ano, e formatar como número, né? Aí, então, eu tenho aqui, ó, 33 anos e vírgula alguma coisa, ou seja, 33 anos e uns quebrados, ok? Então, esse é um exemplo aqui do uso da função fração ano para calcular a idade. Se eu quiser usar a função data_diff, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, igual data_diff. Veja que essa função não aparece aqui nas funções do Excel, não aparece nada para mim, é uma função meio escondida lá dentro do Excel, tá? Aí eu vou pegar aqui a data inicial, vou colocar um ponto e vírgula, vou pegar aqui a data final, e vou pegar aqui outro ponto e vírgula e vou colocar o número de anos. O que é o número de anos? É o year, né? É o Y. Então eu vou colocar o Y, tá? E vou fechar, correto? Então o que me deu aqui, ó? Me deu 33 anos completos. Então ela me deu aqui só a parte inteira do que eu tinha achado aqui em cima na fração ano, correto? Então aqui é uma outra forma de você calcular a idade. E por último aqui, um caso prático de cálculo de juros, também utilizando a função fração ano. Imagina que eu tenho um empréstimo que começou no dia 4 de fevereiro de 2023 e até o dia 25 de abril de 2025. Usando a função ano aqui, olha, com o parâmetro da base 0, e multiplicando por 12, eu vou achar que nesse período eu tenho 26,7 meses. Então vamos pegar um capital aqui no valor de 10 mil e uma taxa de juros de 1% ao mês, ok? Para calcular o juros simples, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, o capital, vamos fazer de novo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, olha, o capital, vou multiplicar pelo prazo e vou multiplicar pela taxa, ok?
Então, vou achar aqui R$ 2.670 de juros simples. Para calcular juro composto, vamos refazer a fórmula aqui, ó. O juro composto vai ser igual, abre parênteses, 1 mais a taxa. Então, a taxa está aqui, ó. Peguei a taxa e vou elevar ao número de meses. O número de meses está aqui em cima, ó. E depois eu vou subtrair 1. Eu abri um parênteses, né? Subtrair 1 e vou fechar um outro parênteses aqui e vou multiplicar pelo capital. Mas antes eu vou abrir 2 parênteses aqui que eu tinha fechado lá na fórmula e agora eu vou voltar aqui para a fórmula no final e vou multiplicar aqui pelo capital, ok? Então, os juros compostos deu 3.043,10. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.